sobre as nossas vidas, amém? Você acredita nisso? Hoje você vai aprender muita coisa. Na verdade, hoje você vai começar a aprender sobre os anjos, ok? Hoje você vai. Agora mesmo, os anjos já estão operando ao nosso favor. Na oração eu consegui ver claramente anjos operando sobre muitas casas agora. Então, no nome de Jesus, algo extraordinário está prestes a acontecer. Amém? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar acerca da hierarquia angelical, ok? Hierarquia espiritual. Já escreva aí. Quantos de vocês aqui acreditam nos anjos? Escreva aqui. Quantos acreditam nos anjos? Fala para mim. Aleluia. Eu sinto algo completamente, nossa, muito, muito poderoso em questão disso. Amém. Agora, beleza. Muitos falaram que sim. Perfeito. Agora me diz aqui, quantos de vocês sabem colocar os seus anjos para trabalhar ao seu favor? Quantos de vocês sabem colocar os anjos para trabalhar ao seu favor? Escreva aqui. Não sabem? A partir de agora vocês vão aprender. A partir de hoje, nesse treinamento que nós vamos ter nessa semana, vocês vão aprender. Eu vou ensinar para vocês muita coisa. Ok? Então vamos lá. Perfeito. Alguns falaram que sim. Bom, você já tem anjos ao seu favor. Hoje eu vou começar a ensinar sobre a hierarquia espiritual, hierarquia angelical. E no treinamento que vai começar amanhã, para quem vai estar lá com a gente, vai aprender muito mais coisa, onde eu vou ensinar vocês a colocar os seus anjos em operação, certo? Mas vamos lá. Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Quem acredita e quem sabe operar com os anjos? Por quê? Uma coisa é você acreditar em anjo. Outra coisa, totalmente diferente, é você saber se mover com eles. É totalmente diferente a operação para aprender a se mover. Eu quero que você entenda que você começa a se mover com os anjos a partir da sua autoridade que você tem com eles, a partir do seu conhecimento que você tem acerca dos anjos. Por quê? Você não precisa ver um anjo para botar ele em operação ao seu favor. Você precisa entender. Ver é conforme o tempo, é conforme a visão espiritual vai se abrindo. E hoje eu vou ensinar sobre tudo isso. Hoje eu vou explicar até como você faz para você começar a ver os anjos. E tudo isso tem a ver com o alinhamento profético, tem a ver com a libertação, conforme você vai caminhando no reino do Espírito, se conhecendo, aprendendo, enfim. Então, vamos lá. Antes de mais nada, nós precisamos ter a definição do que são os anjos, antes de eu começar a ir mais fundo. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, todos vocês escrevam aí, anjos. Escreva no seu caderno mesmo, anjos, para que vocês possam já começar as anotações. E hoje eu vou ensinar sobre a hierarquia angelical. Mas antes de mais nada, eu preciso colocar alguns fundamentos, certo? Você que já está comigo, você que já me acompanha, você sabe, né? Você que acompanha o nosso trabalho, acompanha o nosso ministério, você sabe que eu sou um tipo de pessoa muito criterioso, que eu tenho um cuidado muito grande ao colocar fundamentos, em colocar os fundamentos. Porque, vamos lá, primeiro ponto, todos vocês que estão aqui, vocês enxergam no reino do Espírito. Todos vocês veem no reino do Espírito. Quem estava na aula de quinta sabe que eu estou falando que que visão não é um dom, visão espiritual não é dom, é um sentido, um sentido espiritual. Quem estava lembra, não lembra? Então, para você ver como que cada aula vai se encaixando, certo? Visão não é um dom, visão é um sentido. E agora eu quero explicar para vocês. Todos vocês aqui enxergam o reino do Espírito. Você enxerga o reino do Espírito quando você está dormindo sempre. Sempre quando você está dormindo, você está enxergando o reino do Espírito. Mas quando você está acordado, é aí que você precisa aprender a desenvolver essa capacidade, que é uma capacidade sobrenatural. Então, vamos lá. Eu quero que você escreva isso, o que eu vou começar a ensinar para você. Serafins. Serafins, escreva aí. Serafins. Serafins são seres que ardem em fogo. Já querubins significa abençoar, significa interceder, ou abençoar e orar, ok? Primeiro eu vou dar aqui para você a definição dos tipos de anjo que tem.
E dentro do treinamento, a mente de vocês vão se abrir muito mais. Aqui é um... Bom, é igual eu estou explicando para vocês. Isso aqui é uma aula explicativa para abrir a sua mente. Mas não deixa de ser uma aula muito, muito poderosa. Então, escrevam aí. Serafins são seres que ardem em fogo, certo? Agora escreva querubins. Querubins significa abençoar, interceder ou abençoar e orar, certo? Agora escreva aí, presta atenção. Vamos lá, serafins, fogo, certo? Aí embaixo você coloca querubins, aí depois você coloca arcanjos. Escreva aí, arcanjos. Escreva abaixo aí, arcanjos. O que significa arcanjos? Toma nota. Arcanjo, Shalom, pastora Rita, seja muito bem-vinda. Coloca aí arcanjo. O que significa arcanjo? Arcanjo significa anjos principais. Escreva isso. Para quem entrou agora, serafins, você coloca serafins, seres que ardem em fogo, querubins, querubins, que significa interceder ou abençoar e orar, e aí você coloca arcanjos, ok? Vou dar um tempo para todo mundo escrever aí. Arcanjos. Arcanjos são anjos principais. Escreva isso. Arcanjos, aí você coloca anjos principais. Só nessa aula aqui você já vai aprender muita coisa. Tem como. Não tem como. Shalom, Kátia, seja muito bem-vinda, querida. Achei que você não ia entrar. Você falou que ia entrar. Vamos lá. Arcanjos significa anjos principais. Perfeito? Até aqui tá claro? Vamos lá. Serafins, querubins e arcanjos. Só que não tem só esse tipo de anjo, tá? Eu vou começar a abrir a visão de vocês aqui agora. Bom, então vocês conseguem entender que a partir da essência, a partir da essência do nome, por quê? Presta atenção. Todo arcanjo é um ser angelical de alta patente. É igual eu falei, arcanjos são anjos principais. Anota isso. Um arcanjo, ele é um ser angelical que ele se encontra num nível muito superior, correto? Então vamos lá. Serafins, querubins, arcanjos, só que agora aparece um outro ser angelical. Qual é? Qual é, mestre? Escreva aí. Agora aparece um quarto ser angelical. Anota isso. Seres viventes. Escreva isso. Seres viventes. Serafins, querubins, arcanjos e seres viventes. Até aqui está claro para vocês? Amém, pastora. Fique em paz. Até aqui está claro? Me diz aí. Fala para mim. Tá todo mundo entendendo aí? Tá claro? Maravilha. Rosa falou que sim. Perfeito. Tem mais. Então vamos lá. Serafins, querubins, arcanjos e seres viventes. Agora vamos lá. O que significa seres viventes? Seres viventes é a palavra Aiwot em hebraico. Aiwot significa isso. Seres viventes. Serafins, querubins, arcanjos e seres viventes. Certo? Agora vamos lá. Qual é o primeiro ser que nós vamos analisar aqui? O primeiro ser angelical que nós vamos analisar, abra sua Bíblia aí em Isaías capítulo 14, versículo 14. Isaías 14, versículo 14. Seja bem-vinda, Vera. Todo mundo está entrando aí. Vamos se preparando aí, papel e caneta na mão, para vocês não perder essas anotações, viu? Isso aqui é muito importante. A partir daqui, vocês vão entender sobre a hierarquia angelical. E assim, vocês vão ter mais autoridade acerca dos anjos. Você já tem autoridade, só que quando você não conhece a sua autoridade, é como se ela ficasse trancada, porque você não coloca ela em ação. Entende? Vamos lá. Isaías capítulo 14, versículo 14. Pessoal, até aqui está claro para vocês? Eu estou indo bem devagar para vocês não confundir a sua mente, ok? Por quê? Eu quero que vocês entendam algo. Eu acabei de mostrar para vocês 4 tipos de seres angelicais. E tem mais. Mas presta atenção. Agora, se existe esse número de seres angelicais que estão ao seu dispor, aí eu pergunto para vocês, antes de eu ir fundo, o que você está fazendo da sua vida? Hã? O que você está fazendo da sua vida que você não está colocando esses seres em operação? Fala para mim. O que você está fazendo da sua vida que você ainda não colocou esses seres em operação? Vamos lá, Isaías 14, 14. Olha o que vai dizer.
E eu ascenderei, olha que interessante, presta atenção nisso aqui, ó. E eu ascenderei acima das alturas. É isso mesmo? É. Acima das alturas das nuvens. E eu serei semelhante ao Altíssimo. Todos nós sabemos que existe um ser angelical que o seu nome é Rassatã, Lúcifer. Mas antes ele não era chamado de Rassatã. Antes ele era chamado de Luzbel. Luzbel. Escreva isso, Luzbel. Só que Deus, ele criou um ser angelical. Agora, eu sei que muitos de vocês vão ficar com a cabeça um pouco confusa, vai começar a explodir agora, mas fica tranquilo, no final tudo vai dar certo, certo? Luzbel. Luzbel é o portador de luz. O que que acontece aqui? Há um ser angelical que vocês aprenderam que ele é um só, que ele é só um. Só que eu vou desmistificar isso hoje. Eu vou rasgar esse véu da ignorância que estava na mente de muitos de vocês aqui. Existe um ser angelical que ele é chamado de Miguel. Miguel. Anota isso. Em outras palavras, o arcanjo Miguel. Escreva aí, arcanjo Miguel. Escreva aí. Só que muitos acreditam que Miguel ele é apenas um. Ele é só um. Alguns pensam, né? Muitos acreditam nisso. Miguel, ele não é um ser angelical. Miguel, ele é uma estrutura. Miguel é como se fosse uma organização. Eu sei que para algumas pessoas que têm uma mentalidade ocidental, isso é difícil de entender, porque você ouviu a vida inteira na igreja católica, na igreja evangélica, em várias outras religiões, que Miguel é um só. Só que o que que acontece? Presta muita atenção. Miguel, ele não é um ser, ele é uma estrutura. Consegue entender? Sabe o que que significa Miguel? Quantos querem saber? Sabe o que que significa Miguel? Miguel significa quem é como Deus. Hum? Antes de eu explicar, antes de eu dar um treinamento dos anjos, eu não posso ficar sem dar esse treinamento. Ah, a pastora falou que sabe. Maravilha, pastora. Miguel, pastora, significa quem é como Deus. O arcanjo Miguel, ele é justamente uma força angelical, que ele tem a sua essência, ele tem o seu desígnio. O seu propósito, a sua missão é trazer o quê? Qual é a missão dele, pessoal? A missão dele é trazer o quê? É trazer paz. Como que ele traz paz? Ele é um ser angelical da guerra, correto? Esse ser angelical, ele se levanta quando qualquer outra estrutura tenta se opor ou tenta se sobrepor à estrutura de Deus, à estrutura dos céus, à estrutura do eterno. Então, o nome dele é Miguel, em hebraico é Mikahayu, ok? Que significa quem é como Deus. Veja só a essência desse nome, desse ser angelical, que é muito poderoso. Olha só, quem é como Deus? Quem pode ser mais do que Deus? Quem é como Deus? Então, esse ser angelical, o seu desígnio é trazer guerra, é quebrar toda a estrutura das trevas. É Miguel que ele traz as soluções no meio da batalha. Anota isso. Shalom, Marcos, seja bem-vindo, meu irmão. É Miguel que traz as soluções no meio da batalha. Miguel é um ser angelical, ou melhor, Miguel é uma estrutura de guerra, que ele está ao seu dispor e está ao meu dispor também. Então, quando você escuta os evangélicos falando assim, estou numa batalha, irmão, estou no deserto, estou numa guerra, é engraçado. Como que eles não sabem usar justamente um exército infalível? Como que você pode me dizer que você é um cristão, que você é um evangélico, que você é qualquer tipo de, enfim, você é qualquer tipo dessas coisas que eles falam? E você não aprendeu até o dia de hoje como colocar em operação os seres angelicais? Hã? Esses seres angelicais, eles têm o desígnio, eles têm o propósito, eles têm o chamado, que é fazer que você e eu possamos manifestar os céus aqui na terra, trazer a extensão do reino de Deus e principalmente destruir as obras do inimigo. Me diz aí, está fazendo sentido para vocês? Fala para mim. Me diz se vocês estão entendendo. Como que está a cabeça de vocês aí? Faz sentido, Cláudia? Está fazendo sentido para vocês até aqui? Isso aqui é só um começo, só uma base. Vamos lá. Miguel, o nome é tão específico, esse nome ele revela a essência de Deus, porque ele significa quem é como Deus. Ele revela também a sua vontade. Por quê? Os nomes, pessoal, os nomes, além de revelar a essência, anota isso que isso é importante. Os nomes, além de revelar a essência, revela também a vontade, revela o propósito. Entende?
Então, oposto a Miguel, ou melhor, oposto a Satanás, certo? Quem teve tanto orgulho? Quem teve tanto orgulho e ele declarou o quê? Que seria semelhante a Deus. Vamos ler de novo aí. Isaías 14:14, para quem não leu. Isaías 14:14, que vai dizer: Eu ascenderei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem é que falou isso? Rassatã, Lúcifer, Luzbel. Quando Satanás, quando Luzbel, quando Rassatã, ele decidiu se colocar semelhante ao Altíssimo, o que aconteceu, pessoal? Miguel aparece. Miguel aparece e fala: opa, peraí. Quem é como Deus? Hum? Quem é como Deus? Fala para mim, vocês estão conseguindo entender, sim ou não? É forte, né? A presença dos anjos já estão operando aqui. Me dá um feedback aí se vocês estão entendendo. Aí, Rassatã, olha só, no caso podemos estar, deixa eu ver aqui. Claro que nós podemos, só que para isso, Luana, nós precisamos ter conhecimento. É o que eu tô tentando ensinar para vocês aqui. Eu estou dando uma base, porque não é uma mágica e não é também do dia para o outro. Eu estou ensinando para vocês, estou dando um fundamento para que a partir daqui, então, vocês tenham essa autoridade de governo para poder colocar os anjos em operação, certo? Eu vou ensinar isso profundamente, mais no treinamento que eu vou dar amanhã e quarta. Todos vocês vão ter a oportunidade de participar desse treinamento. Tá? Depois eu vou mandar no grupo lá, depois ou agora, na hora que acabar aqui, eu mostro, eu falo para vocês. Tudo isso foi vocês que pediram para mim e também uma permissão do nosso pai, porque tudo isso já está encaixando, né? Cada portal é um anjo, né? Não. Tem anjos que são eles são portais, mas não é cada portal. Isso é diferente. Isso é diferente. Não sei onde você aprendeu isso, irmã, mas essa questão, por isso que eu falo, é importante nós se aprofundarmos. Nós temos a ciência. Existem muitas coisas que elas confundem a gente. E a gente não, por não ter a revelação completa, a gente acaba se enganando. Entende? Mas eu explicando aqui, você vai entender. Esses paradigmas começam a ser quebrados. Entende? Então vamos lá. Perfeito. Aí, Miguel aparece. Quem é como Deus? Olha só. Quando Rassatã, quando Luzbel, ele decide ser semelhante igual a Deus, Miguel aparece e diz: quem é como Deus? Quem pode ser como Deus? Muitos de vocês vão começar a experimentar agora. Presta atenção, a partir de agora, a operação dos anjos já estão começando a ser ativada sobre a vida de vocês. Então não se assuste, porque muitos de vocês vão começar a experimentar isso agora. Muitos de vocês vão começar, ainda nessa aula, aí onde você se encontra, seja na sua casa, não sei onde você está, você pode estar dirigindo, mas você vai começar a ter experiência e a movimentação dos seres angelicais. Vamos lá agora para Daniel capítulo 10, versículo 13. Ainda falando sobre Miguel. Aleluia. Daniel 10, versículo 13. Que diz assim, ó. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me e eu permaneci lá com o rei da Pérsia. Daniel 10, versículo 13, tá, gente? Consegue entender até aqui? Vocês conseguem entender o momento que Miguel entra em ação? Eu quero ensinar para vocês. A partir de hoje, não tem como vocês não aprender isso. Claro que eu vou ensinar o que você vai fazer para ele entrar em ação. Entende? Então, vamos lá. Por que que, por que que eu falei que Miguel não é um só? Quantos de vocês entenderam quando eu falei isso? Que Miguel não é um só? Eu vou trazer uma analogia aqui bem simples para vocês entenderem. Eu sempre gosto de usar essa mesma analogia. Por quê? Vamos lá. Quando você chama a polícia, tomara que vocês nunca tenham essa necessidade, tomara que vocês não tenham essa necessidade de chamar a polícia. Mas quando você chama a polícia, quando você liga para um policial, porque tem algum tipo de situação, né, uma ocorrência. Aí eu pergunto para vocês, a palavra polícia está no singular ou está no plural? Explica para mim aí. Diz aí para mim. Escreva aqui embaixo. A palavra polícia está no singular ou no plural? Dizem aí. Na onde que se encontra essa palavra? Hum? Singular? Perfeito. Então vamos lá. Quando a polícia chega, Luana, quando ela chega em um lugar, você já viu
Ou melhor, você já viu a polícia atender alguma ocorrência da qual apenas um policial se faz presente? Quem já viu? Um policial se faz presente ou tem mais policiais? Maravilha. Mas espera aí, então. Se polícia é uma palavra que está no singular, mas a estrutura da polícia é um conjunto. O nome já diz tudo, estrutura. Estrutura. Então, só para você entender aqui que Miguel é uma estrutura. Miguel é uma estrutura de seres angelicais. Não existe só um Miguel, existe vários Miguéis. Vocês estão entendendo agora? Existem vários Miguéis. Consegue perceber? Acho que isso aqui nunca, acho que vocês nunca pensaram isso, né? Existem vários Miguéis. Só que foi ensinado dentro do sistema religioso que ele é um só. Se Miguel fosse apenas um, com todo respeito, nós estaremos ferrados. Tá vendo, Rosa? Mais uma revelação. Nós estaremos ferrados se ele fosse só um. Sabe por quê? Porque enquanto Miguel ele está resolvendo os problemas lá de Israel, querido, ó, Miguel, ele é um anjo que ele também é específico em defender Israel, Jerusalém. Existem seres. Deixa eu contar um segredo para você. Deixa eu contar uma coisa aqui. Amém. Deixa eu contar uma coisa aqui que eu acho que vocês nunca ouviram e vai fazer total sentido para vocês. Existem seres angelicais que, primeiro, para abençoar você, ele tem que ir em Israel, ele tem que ir em Jerusalém. Entende? Consegue entender? Agora, seja sincero com vocês mesmos. Todos vocês que estão aqui. Sejam sinceros com você mesmo e com o Espírito Santo. Quantos de vocês já fizeram vários e vários propósitos no monte, jejum, não sei, jejum, oração e nada aconteceu? Você fez um monte de coisa, mas a sua resposta não chegou. Escreva aqui embaixo e seja sincero. Fala para mim, que agora eu vou contar um negócio para vocês. Pode colocar sem vergonha nenhuma, porque você não vai estar mentindo para o Espírito Santo. Amém. Sabe o porquê que vocês fizeram jejuns, orações e vocês não tiveram resposta? Sabe qual é o problema de muitos de vocês aqui, com todo o respeito? É a falta de persistência. Todas as suas orações, todas, elas são respondidas, todas. Sabe por quê? O que você pediu não chegou até você? Porque você não batalhou por isso. Você não batalhou por isso. O que eu quero explicar com tudo isso? Daniel, ele estava batalhando pela revelação. Só que, presta atenção, Daniel, só que esse jejum, presta atenção, Daniel, ele estava batalhando, ele teve que fazer um jejum. Só que esse jejum que Daniel fez, não foi para pedir um carro. Esse jejum não foi para pedir uma casa, não foi para pedir uma porta de emprego, como muitos de vocês querem, muitos de vocês precisam. E tá tudo certo. Daniel, ele entendia que ele necessitava ter sabedoria, ele precisava de ter revelação, entende? Com relação a muito dos assuntos que ele precisava resolver naquela época. Então ele teve que fazer um jejum. Até aqui tá claro, né, para todos vocês que Miguel não é um só, né? Até aqui tá claro, né? Agora vocês entenderam quantos? Existem vários Miguéis? E aí? Imagine dentro desse treinamento, hein, Rosa? O tanto de coisa que vocês vão aprender. Então presta atenção. Daniel, ele entendeu isso. Só que Deus, presta atenção, Deus, ele deu a Daniel uma graça tão forte que ao jejuar 21 dias, tudo que acontece, presta atenção, tudo que acontece no reino espiritual tem um paralelo com o que é natural. Deixa eu dar um exemplo bem claro aqui para vocês entenderem. Vocês conseguirem entender o que eu quero explicar. Eu não sei se você sabe, mas um pensamento, ele demora 3 semanas para virar uma memória. Presta atenção e já anota isso. Um pensamento que ele vai perpetuar no período de 3 semanas na sua cabeça, na sua mente, ele vira uma memória. Por quê? Na verdade, são 21 dias. Será que você consegue perceber isso aqui? Você precisa apenas de 21 dias para conseguir solucionar um problema. Olha só o que eu estou te ensinando. Pessoal, anota isso. Até os seus problemas também têm um prazo de validade. Sabia disso? A questão é, você está disposto a batalhar 3 semanas, 21 dias, para ter clareza e solucionar qualquer circunstância? Quantos de vocês aqui desejam fazer isso? Quantos de vocês desejam entrar nesse processo?
Claro que hoje nós vamos entrar no jejum de 72 horas, mas aqui eu estou te dando a revelação do jejum de 21 dias. Só que o de 72 horas também é muito forte. Entende? Eu não estou invalidando um para validar o outro. Todos os jejuns são poderosos e todos os jejuns têm esses efeitos sobrenaturais. Então, o jejum de 3 dias, ele também já vem com efeito muito, mas muito poderoso. Mas após esse jejum, você pode abrir um de 21 dias. Entende? Então, presta atenção. Muitos de vocês fazem propósito, fazem voto, mas vocês não fazem com entendimento, com todo o respeito, com todo o carinho do mundo, com toda a humildade do mundo. Vocês não fazem com entendimento. Entende? O que você faz? Você faz porque alguém falou, porque alguém fez. Mas qual é a revelação que está por detrás de tudo aquilo? Qual é a revelação que está por detrás de um jejum? Qual é a revelação? Qual é o conjunto de componentes? Consegue perceber? São 21 dias o tempo que um pensamento ele precisa estar perpetuando na sua mente para se tornar uma memória. Uma vez que ele se torna uma memória, isso agora faz parte de você, querido. Consegue perceber? Quando Daniel ele decidiu fazer 21 dias, claro que existe um segredo aqui, por detrás dessas 3 semanas, dos 3 7, né? Existem muitos segredos espirituais por detrás de tudo isso, mas aqui eu quero dar mais ênfase com relação à operação de Miguel. No primeiro dia, da qual Daniel ele decide fazer o jejum. Espera aí que alguém abriu aqui o microfone. Deixa eu ver. Se tiver algum... Bom, no primeiro dia que Daniel ele decidiu, ou seja, ele se inclinou o coração dele para fazer aquele jejum. O que Daniel ele estava buscando? Ele estava buscando revelação. Diferente de muitas pessoas que ficam procurando igreja para receber uma profetada. Entende? Que você mesmo buscar a resposta. Aí eu vou perguntar para todos vocês: você prefere que Deus revele para você ou você prefere que Deus ele use a vida de uma outra pessoa para falar com você? Hum? O que você prefere? As pessoas já ficam, né? Ah, mas você acha errado procurar um profeta, procurar uma profecia? Claro que não, eu não acho errado. Eu acho certo. É melhor você procurar um profeta do que você procurar um adivinho. É melhor você procurar um profeta do que você procurar horóscopo. É melhor você procurar um profeta do que você procurar como é que fala, um cartomante. Entende? É melhor profeta do que você ficar procurando essas coisas que tem por aí. A questão é, tem pessoas que até para comprar um detergente ela tem que ligar para um profeta, a paz do Senhor, irmão, deixa eu fazer, qual é a vontade de Deus? Qual detergente eu devo comprar? Entende? Tem muitas pessoas que elas são assim, para tudo elas querem, né? Mas eu quero que você entenda. Tem pessoas que elas falam, qual é a vontade de Deus para minha vida, profeta? Quem tem que saber qual é a vontade de Deus para você é você mesmo. É você mesmo que tem que saber isso. Então presta atenção, se você é um tipo de pessoa que fica procurando profecia em tudo, você está fardado, você está abrindo uma margem de 99,99% para o diabo falar com você. Vocês estão entendendo? O profeta Daniel, ele decidiu ficar 21 dias nesse primeiro propósito de jejum. Mas por quê? Deixa eu explicar algo para você. Quando você passa 21 dias de jejum, utilizando apenas legumes, frutas e água, seu corpo ele passa por um processo de desintoxicação. Desintoxicação. Deixa eu ensinar para você um segredo. Pega papel e caneta aí que isso vai mudar a sua vida. Anota isso. Se você come carne de porco, não, melhor, deixa eu tirar a carne de porco, deixa eu trazer outra carne aqui. Se você come carne de um animal, qualquer animal, se você come carne de um animal, você não está recebendo espírito, porque animal ele não tem espírito, ele tem alma. Quando você faz um uso, quando você consome carne de animal, a alma daquele animal, eu não sei a forma que ele foi morto, eu não sei qual tipo de sacrifício que aquele animal recebeu na hora ali como é que fala? Na hora do abate. Vou usar esse nome, abate. Então, se aquele animal, no momento da morte, no momento do sacrifício, ele teve dor, ele teve medo, essa emoção, ela fica registrada, sabia? No momento do sacrifício, no momento vamos dizer assim, da morte, presta muita atenção. É por isso que existe o quê? A memória celular. Aquele animal, aquele sofrimento, aquela dor, ela fica registrada na memória celular daquele animal. Vocês estão entendendo, pessoal?
Faz sentido para vocês? Então, na hora que você faz, na hora que você utiliza, que você come aquela carne, baseado no tipo de sacrifício, na forma que aquele animal ele foi abatido, isso agora vai contaminar você. Vai contaminar você. E como que isso contamina você? Entenda algo. Tudo que você come afeta a sua maneira de pensar. Escreva isso. Tudo que eu como afeta a minha maneira de pensar. Tudo que você come afeta a sua mente, afeta seus pensamentos. Quando Daniel ele decide ficar, ele falou: eu não vou me contaminar com esse alimento. Quando ele decide não se contaminar, o que ele diz? Muitos falam que ele não queria se contaminar com a comida do rei, certo? É o que falam. Ele não queria se contaminar com a comida do rei. Mas você sabe o que é contaminação em hebraico? Você tem ideia do que é se contaminar em hebraico? Se contaminar em hebraico vai muito além do que você possa imaginar. Por quê? Infelizmente, muitos não entendem isso porque tem uma mentalidade grega, tem uma mentalidade dualista. Contaminação em hebraico, não tem nada a ver com o que as pessoas pensam. Quando ele decide não se contaminar com as iguarias do rei, sabe o que ele estava falando? Eu vou passar um processo no qual meu corpo ele vai receber apenas alimento que vai provocar luz em mim. Deixa eu explicar isso para você. Semente tem luz. Quando você faz o uso de legumes, de frutas e água, isso agora é um condutor, isso tá trazendo luz ao seu corpo. Traz luz. Entenda isso. E anota isso. Água é um condutor de energia. Consegue entender? A água é um condutor de energia. Então, o alimento, o jejum, que traz uma desintoxicação em nós, é ele que nos dá mais acesso ao reino do Espírito. É ele que nos deixa mais sensível para ouvir a voz de Deus e também para ver os anjos em operação, para ver com mais clareza. Porque anjos, eu quero que vocês entendam, antes de eu entrar muito fundo, igual eu vou entrar amanhã nós vamos ter o nosso treinamento às 9 horas da noite, como muitos de vocês pediram, e eu quero que você entenda, quero que você entenda o seguinte: antes de entrarmos muito fundo em ensinar, porque muitos querem, como que faz? É porque muitos ensinam como se fosse uma mágica, como se fosse algo místico, mas eu quero ensinar para você a acessar de uma forma sobrenatural, a acessar de verdade mesmo, não como uma mágica, como um truque, como eu posso dizer, como algo que aconteceu do nada, mas não. É algo que é provocado. Entenda, da mesma forma que você pode provocar milagres, você precisa entender que você tem que ter um processo, você tem que entrar em um processo para você colocar os seus anjos em operação. Tem muitos de vocês aqui que os anjos de vocês já estão em operação. Tem muitos de vocês que os anjos de vocês já estão protegendo vocês e livrando vocês de um monte de coisa, só que você não consegue enxergar. E tem muitos de vocês também que os seus anjos estão assim, de braço cruzado, esperando você dar uma ordem para eles. Então, antes de eu ensinar acerca dos anjos com muita profundidade, eu precisava falar sobre tudo isso que eu estou te falando, a hierarquia angelical, acerca do arcanjo Miguel. E tem muito mais. Claro que o que eu estou te passando aqui é só um, vamos dizer assim, um pedacinho de tudo que eu sei acerca do arcanjo Miguel. Então, é, tudo isso é muito importante vocês entenderem. Quando Daniel, presta atenção, igual eu tô falando para você, quando você faz esse uso, todos nós precisamos tirar as toxinas do nosso corpo, as toxinas da nossa mente. Hoje nós vamos fazer um jejum de 72 horas, e esse jejum, para quem não ouviu a gravação, se você não ouviu ainda a gravação sobre o jejum, você me procura que eu vou enviar para você. O jejum de 72 horas, ele limpa a sua mente, ele quebra toda a toxina do seu corpo e da sua mente. 72 horas tira da sua mente todo tipo de toxina, carne de porco, os alimentos contaminados, entende? Quando o Daniel ele falou que ele não ia se contaminar com a comida do rei, era por conta disso. Porque o alimento, tem tipo de alimento que compromete a sua mente. E por conta de comprometer a sua mente, você nunca acessa o que é de Deus. Você sempre fica perdido nas suas. Sempre fica perdido. Você sempre fica confuso. Ou você mesmo bloqueia a sua visão espiritual. Tem muitos de vocês aqui que você mesmo bloqueou a sua visão espiritual por conta do alimento que você come. Então, presta atenção. Quando ele faz o uso de legumes,
águas e fruta, tudo começa a mudar. Água é um condutor de energia, entende? Quando você, quanto mais água você utiliza, quanto mais legumes, quanto mais fruta, isso gera dentro do seu corpo, isso faz com que o seu corpo se torne praticamente uma usina hidrelétrica. Vocês estão entendendo? Uma usina hidrelétrica. É assim que você consegue vencer. O problema de muitos de vocês, é igual eu falei, com todo respeito, é que você não tem persistência. Você começa ontem, hoje, já não vi resultado. Você começou um jejum tem 2 dias, não viu o resultado e já quer parar, já quer desistir, já quer fazer algo diferente. Você precisa fazer igual Paulo diz, ser perseverante, ser persistente. Você não tem que jejuar para ver algo acontecer. Você tem que jejuar até algo acontecer. Entende? Quando eu comecei a experimentar essas revelações, eu comecei a colocá-las todas em teste, em xeque, para ver se de fato isso me traria um resultado. E não é que trouxe? Porque isso daqui é o que todos nós necessitamos. Muitos me veem hoje e falam, nossa, que sabedoria, que conhecimento. Mas se você me visse há 5 anos atrás, você ia me chamar de tolo, ignorante. O comportamento, a postura mudou, mas não foi porque não é uma mágica. Eu não consegui fazer nem de 12 horas. Ah, ela não conseguia, né? Amém. Abriu o seu entendimento. Então, o vencedor, Luana, é apenas um perdedor que tentou de novo. Quando você fala assim, eu não consigo, você está se bloqueando. Mesmo que você nunca tenha feito e para você pareça impossível, você consegue, porque todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. É Bíblia. Se você coloca na sua mente que dá certo, não tem quem pare você. Entende? Igual eu tô falando aqui. Vocês precisam ser persistentes. Beleza, fiz uma vez, fiz 48 horas, não consegui chegar. Tá bom, quebrei. Vou tentar de novo. Você tem que tentar até você conseguir. Entende? Não pode ficar triste, não pode ficar desanimado. Muito pelo contrário. Faça, que vai dar tudo certo. Só que você tem que entender que é uma batalha, é uma guerra, é um conflito. Amanhã, meio-dia, amanhã, meio-dia, eu vou seguir nesse raciocínio. Eu vou continuar falando do Arcanjo Miguel para vocês, para todos. Mas à noite, 9 horas da noite, nós teremos um treinamento. Eu espero que todos vocês possam estar com a gente nesse treinamento. Mas preste atenção, antes de eu finalizar aqui. O seu corpo, ele é como se ele se torna é como se fosse uma usina hidrelétrica. E o que ocorre? A partir do momento que o seu estômago, ele não precisa mais se esforçar, ele não precisa mais sofrer um dano de acúmulo, né? Como é que fala? Um dano de acúmulo de sangue, acúmulo de energia para triturar, para fazer todo o trabalho digestivo, a energia, o desgaste, né? O desgaste que deveria acontecer no seu estômago, ele não acontece mais. O seu corpo, né? Ou melhor, o seu corpo que tem uma inteligência absurda, não sei se você sabe disso, ele pega essa energia e ele faz que o seu cérebro receba isso. Presta atenção. Deixa eu ver aqui comentar. Poxa, o que aconteceu? Ó, fiz de 40 dias. Aleluia. Tá vendo? Já dá para ver, irmã. Porque, querendo ou não, eu consigo perceber que a sua mente, ela é uma mente bem avançada, bem aberta. Então, pelo nível de sabedoria e entendimento que você tem hoje, dá para ver que esse jejum, ele te conduziu a isso. Ele te leva a ter um entendimento mais fácil. Para todos vocês que não conseguem entender nada que eu falo, não é porque eu explico errado, é porque a sua mente está cheia de carne de porco, está cheia de toxina. Carne de porco é droga. Toda pessoa, com todo respeito, toda pessoa difícil de entender, um pouco mais burrinha, é porque a mente dela está cheia de toxina. Entende? Cheia de toxina. Então, ela nunca vai conseguir entender. A partir dessa semana que eu falei que eu vou começar a ensinar sobre o reino, eu vou mostrar para vocês uma palavra na Bíblia que o próprio Deus, ele proíbe algumas pessoas de não ter entendimento. Eu vou provar para vocês. Eu não posso falar isso hoje, mas eu vou provar para vocês que tem pessoas que elas não conseguem entender, porque o próprio Deus cegou o entendimento delas, por conta do coração delas, que ainda não estão preparados para isso. Eu vou te mostrar. Então, o jejum, ele te ajuda a preparar sua mente, preparar o seu coração. Não adianta você querer tudo. Eu quero tudo. Eu tenho pessoas que elas querem tudo para ontem.
Elas me fazem uma pergunta, ela quer que eu já dou a resposta toda pronta para ela. Eu falo, meu irmão, isso aqui você tem que fazer assim, assim, você tem que ter, é um processo para isso. Só que a pessoa, ela tá com pressa, ela quer para ontem. Se você quisesse para ontem, quando você estava destruindo a sua vida lá no mundo, com todo respeito, se você quisesse para ontem, quando você estava anos e anos jogando a sua alma no meio do, né, do lamaçal, você não estaria assim hoje. Então você tem que entender que da mesma forma que você demorou anos para destruir sua vida, agora para reconstruir não é assim de uma hora para outra. É o que as pessoas elas não entendem, mas elas acham que Jesus ele faz mágica. Ele, né, ele respeita protocolos, ele faz milagres, com certeza. Mas ele respeita protocolos. E você precisa entender isso. Então, quando você entende o que eu estou te explicando sobre o jejum, aqui é o melhor modo de você acessar o reino do Espírito. Para você ter uma intimidade maior com Deus, para você ter uma vida, né, uma vida íntegra na presença dele. Então, tudo isso é um processo. Isso aqui é o que vai levar você para o próximo nível. O jejum que nós vamos fazer hoje, eu vi que tem um monte de gente que vai fazer com a gente. Glória a Deus por isso. Essas pessoas que vão ficar 72 horas, essas pessoas que estão se dispondo, a mente delas não vão ser mais a mesma. Não vai ser mais a mesma. Pode ter certeza disso. O que vai acontecer a partir de hoje com a sua mente, com o seu corpo, querido, você vai entrar numa transformação, numa libertação. Consegue entender? Então, o seu corpo tem uma inteligência. Quando. Deixa eu tentar voltar para o raciocínio onde eu estava aqui. Eu estava explicando sobre a questão, né? Jejum de 21 dias, enfim. O seu corpo, quando ele entra nesse processo, né? Ali o seu estômago, ele já não precisa mais, ele não precisa mais se esforçar, não precisa mais sofrer com um dano de acúmulo, enfim, de sangue, de energia para triturar, né? Para fazer aquele trabalho digestivo. Agora, acontece de uma forma diferente, porque o seu corpo tem uma inteligência absurda. Ele pega essa energia e ele faz que o seu cérebro receba isso. Então, por isso que você tem que entender, todos vocês têm que entender o seguinte: quando você e eu, nós nos alimentamos, o seu corpo, ele já tem uma meta. Sabia disso? O seu corpo, ele já tem uma meta. Qual é a meta do seu corpo? Todo o alimento que cai dentro do seu estômago. Pessoal, por isso que o seu estômago também é um cérebro, tá? Não sei se você sabia, mas nós temos 3 cérebros. Quem aqui sabia disso? Nós temos 3 cérebros. Você sabia disso? Não? Tá vendo? Por isso que é bom vocês aprenderem. Só nessa aula aqui, pessoal, abriu ou não abriu a sua mente? Fala para mim. Abriu ou não abriu a sua mente? Só nesse tempinho que nós estamos aqui, que já vai fazer 1 hora. Abriu ou não abriu? Nós temos 3 cérebros, tá? Para quem já está comigo há algum tempo, já sabe disso. Como a Kátia, a Josi também. Tem umas pessoas aí que já estão comigo há algum tempo que já entendem já alguns assuntos desses. Amém? Então, o seu corpo, ele já tem uma meta. Qual é a meta dele? Presta atenção, isso aqui é muito, muito poderoso. O seu estômago, ele também é um cérebro. Sabia disso? Igual eu falei, nós temos 3 cérebros. Seu cérebro, seu coração também é um cérebro, e o seu estômago também tem um cérebro. Agora você vai entender o porquê que toda vez que você come, você fica com aquela preguiça, aquele sono. Sabe por quê? O seu estômago, ele está sugando a energia, o cérebro do seu estômago. Qual é o terceiro? É o estômago. É, 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 é o coração. Ou melhor, você tem um cérebro na mente, ou na sua cabeça, certo? No seu coração e no seu estômago. São os 3 cérebros. Entendeu, Vânia? Esses são os 3 cérebros que nós temos. Por isso que é importante você entender isso. Quando você come, você tem que entender que até para você comer à noite, ó, muitos de vocês sonham e não lembram com o seu sonho. Você não lembra do seu sonho. Sabe por que você não lembra do seu sonho? É porque você come até tarde. E quando você por você comer até tarde, ou melhor, tem pessoas que comem, 9 horas, 10 horas, e ela vai dormir. Ela não espera nem 2 horas para ela poder dormir. Aquilo dali é o que faz você não lembrar do seu sono. Porque o cérebro do seu estômago, ele suga todas as energias, impedindo que o cérebro da sua cabeça, ele tenha a obra-prima para lembrar dos sonhos. Entende?
Por isso que nós temos até as nossas aulas, eu dou até um pouquinho tarde a aula de terça e quinta, para que você possa, para quando você for dormir, você leve toda a sabedoria, todo o conhecimento que nós derramamos aqui para você, para a cama, para que tenha obra-prima na sua mente. Olha lá, por isso que eu não lembro dos meus sonhos, meu Deus. Ô Luana, o certo é vocês comerem até no máximo 17 horas, perdão, 7 horas, 19 horas. No máximo mesmo, estourando 8 horas, mas se você dormir, se você comer até 8 horas, você vai ter que dormir pelo menos umas 11h30, umas 11 horas, 11 horas, 11h30. Por quê? Isso é muito sério. Você precisa, mas a partir daí você pode tomar água. Água você pode tomar à vontade, até 18 horas. Isso, minha irmã. O certo mesmo, irmã, é até 18 horas, mas tem pessoas que elas chegam tarde do trabalho, né? Às vezes chega cansada e ela chega com fome. Então, você tem que ter sempre estratégias, frutas, sabe? Coisas saudáveis que, enfim, durante o caminho de casa você vai comendo, ou, né, você chega em casa, você come algo mais leve. Entenda que tudo isso é muito importante você entender. É muito importante vocês entenderem. E para vocês que são líderes, para vocês que já estão já na linha de frente, com urgência, vocês têm que praticar jejuns diariamente, semanalmente. O jejum tem que ser um estilo de vida para todos nós, claro, mas para quem já está, né, na linha de frente, alimentando pessoas igual eu estou aqui alimentando vocês, nós temos que ter essa vida íntegra de jejum, entende? Eu mesmo, eu posso falar para vocês, eu cresci com uma alimentação totalmente distorcida, e para mim mudar essa alimentação foi bem difícil, né? Hoje em dia, eu já estou numa alimentação diferente, mas ainda luto com algumas coisas, entende? Porque eu cresci em um lar onde a minha família toda semana era pizza, era besteira, entende? Era lanche. Isso acostuma, isso faz você ter aquela rotina. E isso estraga totalmente. Só que depois que eu comecei a aprender, comecei a jejuar, comecei a ter mais sabedoria, eu comecei a entender que aqueles alimentos, eles estão levando nós, querendo ou não, para a beira da morte, aos poucos. E aqui você entende. Por que que Daniel, ele decidiu não se contaminar com a comida do rei? Por que que Daniel decidiu não comer aquela comida? Você pode ver, aquela comida era muitos alimentos que, aos nossos olhos, são alimentos bem saborosos. Né? É igual, vamos supor, aquela comida, aquele banquete do rei era carne, era tudo de bom que você vê hoje. Só que Daniel preferiu ficar na onde? Frutas, legumes. Amém? Então eu quero que você entenda que tudo isso aqui que eu estou te passando é importante você entender para você operar com os seus anjos. Porque operar com os anjos não é difícil. É a partir de um entendimento e de um conhecimento e de uma ativação profética. Que a partir de hoje nós já estamos nessa ativação. Entende? Então, presta atenção. Todo alimento que cai dentro do seu estômago, né? Por isso que o seu estômago também é um cérebro, igual eu acabei é, de ensinar para vocês. O seu estômago, ele tem neurônios. Seu corpo, ele tem uma funcionalidade e ele tem um mecanismo. Agora, qual é esse mecanismo, mestre? A melhor parte, né? A maior parte de todos os nutrientes, não, a melhor parte, quer dizer, de todos os nutrientes, a melhor parte de todos os nutrientes que caem dentro do seu estômago precisa ser dividido em duas partes: seu cérebro e o seu coração. Correto? Então, Daniel, presta atenção, ele colocou o melhor alimento dentro do seu estômago. Para que ele fez isso? Para quê? Para justamente, para preparar justamente os dois receptores da voz de Deus. Opa, como assim, mestre? Sim. Eu não sei se você sabe disso, ou melhor, acho que você nunca entendeu isso, mas eu vou falar, eu vou abrir seu cérebro agora. A sua mente, o seu cérebro, que é um órgão da sua mente, ele é um receptor da voz de Deus. Escreva isso. Ele é um receptor. É como uma torre de transmissão. Amém? Anota isso. É como uma torre de transmissão que capta as informações e traduz as informações e envia as informações. Então, por que você precisa fazer uso do jejum? Para desintoxicar todo o seu sistema de transmissão. Hã? Agora me diz aí, faz sentido para vocês? Para desintoxicar o quê? Todo o seu sistema de transmissão. Por isso que muitos não conseguem ter acesso a Deus. Por isso que muitos têm a maior dificuldade para ouvir a voz de Deus, para sentir a presença, para acessar novos níveis. Por isso que muitos estão perecendo.
Claro que tem muitas outras coisas ligadas nisso, mas aqui eu estou te dando uma grande arma, uma grande chave, para a partir daqui, então, você começar a acessar o reino sobrenatural e operar com seus anjos. Faz sentido para vocês? Diz aí. O jejum serve para desintoxicar todo o seu sistema de transmissão. Então, Daniel, ele ficou desintoxicado. Entende? Apesar que Daniel, ele era judeu, ele já era desintoxicado. Mas ele ficou desintoxicado de qualquer contaminação que impedia ele de receber no seu cérebro, na sua mente e no seu coração as informações que vinham da parte de Deus. Eu vou provar para todos vocês isso aqui. Abra aí Jeremias 31. Jeremias 31, 31. Para a gente poder finalizar. Para a gente poder finalizar aqui. Jeremias 31, 31. E essa aula vai ficar gravada, já está sendo gravada, mas eu vou colocar essa aula no grupo de quem vai participar do nosso treinamento. Porque aí todos vocês vão ter acesso amanhã também a outra aula, que eu vou fazer meio-dia. Meio-dia eu vou falar sobre o conflito celestial. Eu vou continuar explicando acerca dessa questão de Miguel, né? Enfim, eu vou explicar mais sobre Miguel. Quantos de vocês querem ter mais revelação sobre o arcanjo Miguel? Fala para mim. Escrevam aqui. Quantos de vocês? Maravilha. Eu também tenho que ensinar sobre o poder do tempo para alguns aqui que não sabem, né? Essa semana também. Peço para vocês ficarem no meu pé, para vocês me cobrar aí o poder do tempo também, ok? Então, lembrando que essa semana, segunda e quarta, são os dias que eu já me disponibilizei para atender vocês ao meio-dia, para dar aula para vocês ao meio-dia. E outros dias, né, se eu tiver esse horário livre, eu vou dar aula com muito prazer, ok? Só que tem dia que é bem corrido, pessoal. E eu peço até perdão para alguns que eu não respondo com assim muita velocidade, porque é um número maior de pessoas que estão entrando, mas nós sempre procuramos atender todas as pessoas e dar tipo aquilo que a pessoa ela necessita, poder ajudar conforme a sua necessidade. Só que as aulas, você pode ver que as aulas já são bem profundas. Então, nas aulas, eu já consigo tirar dúvidas de muitas pessoas aqui nas aulas, né? Por entregar um alimento sólido, já para você já não ter que passar fome, né? Para você não ter que sentir fome espiritual durante a semana. Claro que a fome de muitos aumenta por conta de muita revelação, né? A pessoa fica querendo mais, 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 mas tudo isso vai ser acrescentado. Então vamos lá, Jeremias 31, 31. Olha o que diz aqui, ó. Eis que dias, ó, peraí. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e na casa de Judá. Versículo 32. Não conforme o pacto que eu fiz com os seus pais, no dia que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Ó, porquanto eles quebraram o meu pacto, embora eu os tenha desposado, diz o Senhor. Presta atenção aqui que está o segredo. Ó. Porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Quais são aqueles dias, pessoal? O dia de Pentecoste, os últimos dias, ok? Eu colocarei minha lei no seu íntimo. Olha só, presta atenção. Eu colocarei minha lei no seu íntimo e escreverei no seu coração e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que significa isso? Aonde Deus coloca a sua voz é na sua mente e no seu coração. A nossa mente e o nosso coração é os receptores da voz de Deus. Se eu fosse você, eu escrevi isso aqui e não perdia mais e parava de encher sua mente de porcaria. O que você ouve, o que você assiste, tudo isso, o que você se alimenta, tudo isso contamina a sua mente. Ou, né, não contamina. E aí você precisa entender o que eu tenho que pôr na minha mente. Por isso que temos que jejuar, ler a palavra, entende? Temos, né, um diálogo com Deus. Tudo isso fica mais fácil para você. Por que a maior parte do mundo não consegue ouvir a voz de Deus? Porque, vamos lá, por que você não escuta a voz de Deus? Por que você não lembra dos seus sonhos? Por que você não lembra dos seus sonhos? Por quê? Porque você come tanta porcaria, come carne de porco, come um monte
de lixo que na noite, a noite que é o melhor momento, é o momento onde o seu corpo precisa gerar energia para fazer que todo o sistema do seu cérebro possa operar em uma frequência de receber a mente de Cristo, seu corpo ele não recebe. Aí seu corpo fica lutando e relutando para poder destruir todo esse lixo que você pôs dentro dele, esse brejo, todo esse esgoto que você colocou no seu estômago. Por isso que você já acorda cansado. Por isso que você que é inteligente, mas a sua ignorância é maior. Entende? Por isso que você não consegue né, diferenciar o lado direito do lado esquerdo, porque você anda cansado. Hã? Como que você quer ser uma pessoa inteligente? Me diz aí. Se você está se matando, está matando o seu corpo, está comendo um monte de porcaria, um monte de lixo. Daniel, ele decidiu ficar 21 dias de jejum, porque ele precisava experimentar uma revelação da parte de Deus, mas que vinha através do quê? De um mensageiro angelical. Hã? Por que muitos de vocês não conseguem ouvir a voz de Deus? Porque você não consegue se dispor a isso. Fala para mim, por que você não consegue ouvir no reino do Espírito? Por que você não consegue ver os seus anjos? É muito simples, querido. Seu estômago virou um lixão, com todo respeito. Vocês estão entendendo? Então, é duro falar isso às vezes para algumas pessoas. Eu mesmo, igual eu falei para você, eu me encaixo nisso. Porque eu fiquei a vida inteira também comendo um monte de porcaria. Hoje que eu estou mudando, né, a minha maneira de se alimentar. E quando você muda, fica muito melhor. Porque agora o que era difícil para você já não fica mais difícil. Pessoas que fazem jejum de 21 dias com legumes, frutas, elas começam a ter gosto, elas começam a gostar cada vez mais daquilo. Entende? E aquilo começa a se tornar bem, bem mais gostoso do que você começa as porcarias por aí. Amém, pessoal? Até aqui fez sentido para vocês? Vocês têm dúvidas? Vocês têm dúvidas? Bom, eu vou precisar sair porque eu tenho um compromisso familiar agora às 5 horas. Então, eu já estou até arrumado já também para ir. Mas fez sentido para vocês? Agora me diz uma coisa. Quantos de vocês estão dispostos a participar desse treinamento? Que vai ser amanhã. Ó, o treinamento dos anjos, igual eu falei, eu entendo muita coisa sobre anjo. Eu abriria uma escola dos anjos, mas como eu estou com muita demanda, eu vou lançar duas aulas, que serão amanhã e quarta, ok? E eu vou fazer um valor promocional para que todos possam estar presentes. Como você pode ver, isso aqui tudo é algo sobrenatural. E é preciso nós pagarmos um preço para receber revelação. Entenda algo, tudo que é de graça não presta para nada. Entende? Então, qual é que vai ser o valor? Eu vou lançar um valor promocional, certo? O valor aqui o último treinamento que eu dei dos anjos, se eu não me engano, foi 150, né? Eu não lembro. Quem estava nesse treinamento? Estou no campo. Amanhã vai ser às 9 horas, irmã. Só que vai ficar gravado. Pode ficar tranquila. Vai ficar gravado, ok? A Josi estava. Ô, Josi, você lembra o preço? Eu nem lembro. Mas pode ficar tranquilos. Eu vou fazer um valor bem menor do que esse, ok? Vou fazer um valor que todo mundo possa acessar. Então fique atentos que eu já vou lançar as informações lá no grupo, acabando aqui a aula. Vou lançar no grupo, já está tudo certo aqui para a gente lançar. Vocês fiquem atentos, porque o valor, não lembra, né? Eu acho que era, na verdade, eu não sei se foi 150, foi um pouco menos. Acho que foi uns 130, uns 120, eu não lembro. Mas, enfim, o valor desse treinamento, ele é um valor que querendo ou não, da última vez, eu coloquei um valor um pouco, né? Eu ainda fiz ainda uma promoção. Porque se eu fosse colocar, de fato, o valor original, ó, eu participei. Se eu fosse colocar da última vez, se eu não me engano, foi uma aula só, né, Kátia? Eu não lembro se foi 2 aulas. Dessa vez vai ser 2 aulas, ok? Eu nem lembro mais, porque sobre anjo, eu sei muita coisa sobre anjo. Então, eu não lembro quais foram as aulas que eu dei sobre isso. Mas eu vou trazer o maior nível de revelação para todo mundo conseguir entender e operar com os seus anjos. No final, eu vou ensinar até para vocês o jejum da alma, que é o jejum de audição e visão, né? Que na verdade é o jejum da alma, aonde faz com que você consiga ter mais clareza, com que você consiga receber mais ativação, ok? É igual eu falei, vocês vão operar com seus anjos, só que tem algumas práticas para vocês fazer também, entendeu? Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? A irmã até pôs aqui, R$ 100. Então, o valor, ó,
o valor que eu vou colocar é um valor de 130. Só que eu vou lançar uma promoção para as 10 primeiras pessoas no valor de R$ 57. Então fica ligado aí, que assim que eu lançar, você não perca essa oportunidade. E se o que você aprendeu aqui hoje te ajudou, abriu a sua mente e fez com que você entendesse um pouco mais acerca dos anjos, não perca a oportunidade de estar com a gente, porque isso vai abrir mais ainda a sua visão. Não, meio-dia não. Amanhã, 9 horas. Meio-dia vai ser a aula gratuita, ok? Meio-dia eu vou fazer uma aula para todo mundo, vou continuar falando sobre o conflito angelical, certo? Vale a pena fazer o treinamento. Amém, Josi. Vale a pena mesmo. Não tem nem como, porque é muita informação. Amanhã, meio-dia, eu vou continuar falando sobre isso, certo? E à noite eu vou falar sobre todos os anjos. 9 horas da noite. Amanhã, 9 horas da noite, ok? Meio-dia é a aula liberada para todos, e 9 horas da noite, 21 horas da noite é o treinamento, ok? E quarta-feira, eu coloquei lá para 21, mas quarta-feira vai ser 21h30, porque nós temos que entregar o nosso jejum quarta-feira. Então, para que todo mundo entregue o jejum e consiga jantar, nós vamos entrar quarta-feira, 21h30. Perfeito? Vamos orar aqui. Já já eu mando as informações lá no grupo. Se porventura, tem pessoas que às vezes ela não consegue participar. Bom, você me chama lá, nós também aceitamos cartão. Não fique de fora, porque o valor que eu vou pôr para você, eu tenho certeza que não vai doer no seu bolso. Muito pelo contrário, esse valor vai abrir a sua mente para que você possa acessar muito mais os segredos dos céus. Perfeito? Feche os seus olhos aí, coloque a mão sobre o seu coração. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Que você tenha uma tarde maravilhosa, um final de domingo maravilhoso com a sua família. E faça comigo essa oração. Fala assim, Pai, nessa hora, Senhor dos exércitos, Rei dos reis e Deus de toda luz. Nessa hora, eu me posiciono no teu nome. Fala assim, Yeshua HaMashiach, eu declaro agora guerra contra toda a estrutura invisível das trevas, que tentou operar contra mim, que tentou operar contra a minha casa e que tentou operar contra o meu propósito. Fala assim, nessa hora, eu renuncio, em nome de Jesus, toda aliança, consciente ou inconsciente, feita com as trevas. Fala assim, Pai, que toda palavra lançada, que deu legalidade para Satanás, toda contaminação espiritual herdada de gerações, toda interferência que me impediu de ouvir a voz de Deus, toda interferência, todo bloqueio que cegou a minha visão, eu quero renunciar agora, eu quero quebrar agora, eu quero cancelar toda a legalidade que as trevas possam ter contra a minha vida, toda a legalidade que as trevas possam ter contra a minha casa. Eu quero pedir agora que o Senhor libere meus anjos, ative os anjos que estão ao meu favor, ao meu serviço. Fala assim, Pai, coloque os anjos em operação agora. Eu renuncio agora. Tudo que me atrapalhou, tudo que me impediu de acessar e de operar com os meus anjos. Eu renuncio ao medo, eu renuncio à incredulidade, eu renuncio à passividade, eu renuncio à ignorância espiritual e eu me desligo agora de todo o sistema religioso que me impediu de discernir o mundo espiritual com pureza e revelação. Fala assim, agora, pelo poder do sangue de Jesus, de Yeshua HaMashiach, eu limpo a minha mente, eu limpo o meu coração, eu limpo o meu corpo. E eu declaro agora que meu estômago, minha alma e minha mente são purificadas agora pela luz do Espírito Santo. Nada impuro permanecerá em mim. Fala assim, toda contaminação da carne e da alma caia por terra agora. Eu declaro agora que eu sou o templo do Deus vivo e os anjos do Senhor acampam ao meu redor. Nesse exato momento, coloca a mão sobre o lado direito do seu cérebro. Fecha os olhos e fala assim, em nome de Jesus, eu ativo agora os meus sentidos espirituais. Eu levo os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus. E declaro que os meus sentidos espirituais sejam ativados. Meus olhos para ver, meus ouvidos para ouvir, meu coração para sentir, minha boca para profetizar, segundo o Espírito do Deus vivo.
Eu ativo dentro de mim agora a estrutura de Miguel, Micael, para que a justiça, a força e a autoridade celestial começam a operar sobre a minha vida. Começam a se manifestar através da minha vida. Que Miguel e suas hostes guerreiros, venham ao meu auxílio agora. Diga aleluia. Diga com fé, aleluia. Fala assim como socorreram Daniel, que os anjos, que o arcanjo Miguel começa a socorrer a minha vida, minha história, minha família, minha linhagem. Eu convoco o exército dos anjos do Senhor para guerrear ao meu favor, para abrir os caminhos e destruir as emboscadas de Satanás. Que toda operação oculta das trevas seja desfeita, desmascarada agora. Que os anjos mensageiros tragam a revelação, a resposta que estava travada. Tem muita resposta que estava travada para você nessa tarde, vai destravar. Fala assim, que os anjos mensageiros tragam umas respostas do céu. Eu declaro que a minha mente está livre agora. Meu coração está receptivo. E a minha vida está em total alinhamento com os céus. Fala, hoje eu entro em parceria com os anjos do Eterno. Eles trabalham comigo. Não por mim, mas trabalham comigo. Eles cumprem a vontade do Altíssimo. E eu, como filho do reino, me uno à hierarquia celestial para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Em o nome de Yeshua HaMashiach, eu ativo, eu decreto e estabeleço que está feito, está selado, está consumado em nome de Jesus. E só se você concorda, escreva